Você não pode virar o telefone enquanto... foi. Uma boa noite. Que a paz de Jesus possa estar em todos nós. É um prazer, mais uma vez, muito grande estar aqui com todos. Conversar um pouquinho, trocar ideia, refletirmos. Isso é importante, até um hábito muito saudável para todos nós, se possível, diariamente, se possível, até mais de uma vez. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre fraternidade. Fraternidade, a gente ouve muito falar, a gente até entende o que significa, e como eu tenho o hábito em algumas palavras, eu vou lá no dicionário. Ela às vezes nos dá uma reflexão diferente do que a gente entende dessa palavra, até no nosso cotidiano. E lá está escrito que a fraternidade é a convivência afetuosa entre irmãos. Afeto demonstrado por quem não se conhece. Amor ao próximo. Quantas vezes eu já me peguei acreditando que ser fraterno era simplesmente estar demonstrando carinho àqueles que estavam ao meu lado, caminhando comigo. E quando eu busquei essa definição, eu fiz aquela reflexão maior. A fraternidade, ela é tão abrangente que é convivermos afetuosamente, até com as pessoas que não conhecemos. E eu fiquei a imaginar, eu sou uma pessoa afetuosa ou eu sou uma pessoa egoísta no meu dia a dia? Eu sou orgulhoso? Sou individualista? Ou eu sou fraterno? Eu consigo conviver com outras pessoas de forma digna, amorosa, mesmo aquelas que eu não conheço, ser paciente, ter carinho, dar atenção? Consigo tratar essas pessoas como irmãos? Ou será que eu ainda prefiro ficar quietinho no meu canto? Prefiro não interagir, muitas das vezes porque eu sou fechado, aí eu vou jogar na conta da minha timidez, só para eu poder não demonstrar carinho, só para eu não demonstrar afeto. Principalmente, a gente fala, né? Aqui fala com aquele que a gente não conhece, mas muitas das vezes a gente faz isso tudo com quem nós já conhecemos, lidamos, às vezes até dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio trabalho, porque também faz parte, né? O nosso trabalho faz parte do nosso dia a dia. E eu consigo ser fraterno no meu trabalho? Quando alguém me pede ajuda, quando alguém me pede uma orientação, uma opinião, ou eu ainda prefiro me esquivar? Eu prefiro, entre aspas, não perder o meu tempo e saio na tangente e arrumo a desculpa de que esse assunto eu não domino muito. Olha, eu não tenho muito entendimento desse assunto. Somente para não tirar aquele tempo para aquela pessoa, às vezes por vergonha.
Por timidez, sim, pode acontecer. Mas devemos refletir se eu não faço isso por egoísmo, para não compartilhar o conhecimento que eu tenho, com receio daquela pessoa eu explicar um pouquinho e ela desenvolver aquele trabalho de uma forma melhor do que eu, desenvolver coisas que eu ainda não consigo. Mas será que não seria sadio eu ajudá-la e ter a humildade de amanhã eu pedir ajuda e ela fraternalmente me estender a mão, que afinal de contas é difícil de acreditar, mas acontece, tá? Mas que dentro de um ambiente de trabalho ou de casa, seja onde for, as pessoas que você trata com carinho, com amor, com fraternidade, elas vão levar todo o tempo virando as costas para você. Uma hora ela vai se dar conta que ela vai ser muito mais feliz se ela retribuir esses sentimentos ou estes sentimentos tão bons e tão puros. Será que muitas das vezes eu não deixo esse sentimento fraterno simplesmente por uma rixa? Ou será que hoje, nesse mundo que a gente vive, não existe mais isso? Eu gosto de fulano, mas ele torce para o time tal. Isso quando não vai muito mais além que só isso. Quando eles não transformam essas rixas de time contra time, de bairro contra bairro, de política para política, de países contra países, por divergências de opiniões. Enquanto Jesus nos ensinou tão lindamente a respeitar a decisão do outro. Se não estou enganado, se não me falha a memória, porque às vezes a gente se equivoca, erra, mas pelo pouco que eu sei, ele ofereceu a Nicodemos a oportunidade de segui-lo. E Nicodemos, mesmo sentindo no fundo de sua alma que era o correto, mas ele teria que abandonar família, casa de conforto, posição social, para segui-lo. Ele não o fez. Então, quantas vezes a gente vê isso daí? Quantas vezes a gente vê pessoas, ou até mesmo nós, quantas vezes eu fingi aceitar as pessoas, vamos dizer assim, com as suas opiniões, com seus gostos, as suas preferências, por comodismo. Às vezes a pessoa me pede uma opinião, eu tenho uma opinião contrária dela, mas eu prefiro, porque eu vou ter que conversar muito com ela. Até eu me fazer entender, essa pessoa é muito difícil. Então eu finjo que a ideia dele é boa, mas será que eu estou certo? Será que amanhã ou depois esse irmão, ele não pode ter um caminho dele desviado da verdadeira conduta, do verdadeiro caminho?
E eu posso ter sido responsável por esse caminho indevido dele ter tomado. Eu posso até falar, para as pessoas que eu sou fraterno, que eu amo o meu próximo, que eu faço a caridade, mas só não podem me contrariar. Se me questionar, então, mas eu sou fraterno, gente. Eu sou uma pessoa, assim, super carinhosa, eu amo o meu próximo, amo mesmo. Mas ele tem que concordar comigo, Se esse próximo me apontar um defeito, então, nossa, aí mexeu no meu ponto fraco. Esqueci a fraternidade, aí a gente vai esquecendo várias qualidades que temos. Mas naquele momento eu estou deixando um pequeno defeito dentro de mim ficar mais forte do que as minhas qualidades. Muitas das vezes eu me pego me achando muito fraterno. Só não aceito a opinião dos outros. Só não aceito uma segunda opinião, como a gente ouve aí. E o engraçado é que muitas das vezes eu já me deparei na minha vida percebendo que justamente aquela segunda opinião teria me poupado algumas dores, alguns tropeços, algumas amarguras. Se eu tivesse feito uma pequenina reflexão daquela segunda opinião, talvez eu pudesse ter mudado um pouquinho o meu caminho. E eu deixei o meu egoísmo não permitir que eu fizesse aquela reflexão sobre aquela opinião. Será que toda opinião que a gente dá, as pessoas são obrigadas a aceitar como verdade pura? Claro que não. Por que a gente acha, então, que quando alguém vem nos dar uma opinião sobre algo, nós somos obrigados a aceitar também sem refletir? Aí o que a gente faz? A gente entra por aqui e sai por aqui. A gente não para refletir. Só quando algo acontece que dói, aí o anjinho da guarda chega pertinho de nós e faz a gente lembrar na íntegra aquela opinião daquele amigo, daquela amiga. Aí a gente se dá conta de como foi ruim eu ter deixado o meu orgulho, a minha vaidade, não deixar eu ouvir aquela opinião que estava me sendo oferecida. Sem falar que essas opiniões, às vezes, vai nos fazer ver muito mais acertadamente que o meu conhecimento naquele momento sobre aquele assunto não era tão embasado assim como eu achava, não era tão correto. Eu vou perceber que o caminho que aquele irmão ou irmã me ofereceu era muito mais prudente do que eu queria, do que eu deveria ter ido e que eu fui. Vários momentos da nossa caminhada, a gente vai ter opções e nós temos diversos momentos assim, de escolhermos caminhos a percorrer. Por que ser egoísta e não chegar para a Ana e perguntar qual a opinião dela sobre esse momento que eu estou? O que eu vou perder? Nada. Aliás, vou perder o orgulho.
vou perder o egoísmo de estar achando que eu sou o cara. Às vezes ela não vai falar quase nada, mas um simples fato que fala, a gente fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Quantas vezes já aconteceu com a gente? Às vezes em coisas simples, mas simples essa, que se não tivéssemos refletido naquela palavra amiga, poderíamos ter passado por algum momento de dor. Ser fraterno é saber ouvir, é saber entender, mas é entender o que a pessoa está falando de coração aberto, para que aí a gente consiga aceitar o que está sendo dito. Então, se eu saber ouvir é ser fraterno, eu chego, Ana, pode falar. Depois ela me pergunta, o que você achou? Não, está tudo ótimo, não entendi nada que ela falou. Isso não é ser fraterno. Sou eu estou querendo me fazer entender aos outros que sou aquilo que eu ainda não consegui alcançar. Ser fraterno é aceitar os nossos defeitos, os nossos erros. Ontem eu falei uma outra lá na casa, a palestra. Ou será que tem alguém aí que acha que não tem defeito? Eu não vou nem na vertente de que, se você está encarnado, imperfeito é. Não vou nessa vertente. Pode ser que tenha alguém aí entre nós encarnado que veio com uma missão sublime e se predispôs a vir para nos auxiliar no futuro. Aí eu lembro de Chico. Será que tem alguém que acha que ele era perfeito? Porque a perfeição, no meu entender, eu posso estar errado e peço desculpa, é aquele ser que não vai ter dúvida de nada, que não precisa inclusive ter o livre-arbítrio, porque só vai pensar no certo para que livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio, pelo que eu entendo, é para que eu decida isso ou aquilo. Se eu sou perfeito, vamos embora, não tem que ter livre-arbítrio. Eu só vou fazer o certo. E quem será que consegue só fazer as coisas certas? Não passar um minuto de pensamento, que é muito bonzinho, né? Eu sempre dou o exemplo do sinal do trânsito. Todas as palestras que eu lembro eu falo. Hoje eu já não faço mais, mas eu fazia muito. Eu parava para a pessoa atravessar, ela atravessava a rua. Se não fizesse pelo menos um joinha para mim, eu mesmo já falava, obrigado, hein? De nada. Gente, quem parou o carro fui eu. Aí eu tenho que reclamar com aquela pessoa? Não, mas eu sou perfeito, gente, eu só fiz isso, só o restante meu é tudo perfeito. E aí? Então a gente tem que começar a entender que a maior reflexão que a gente faz é justamente para dentro de nós. É buscar em nós o que muitas das vezes vemos com a maior facilidade no outro. E vamos lá, vamos falar só do defeito, da qualidade também. Se eu vejo um amigo ali e tem uma qualidade, por que eu não faço uma reflexão de como eu posso também ter aquela qualidade? O que eu preciso fazer para ser alegre, para ser caridoso, simpático? Tem tantas qualidades. Jesus, quando esteve aqui na parábola do bom samaritano, ele nos ensinou quem é o nosso próximo. Está escrito lá em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37.
que fala que um perito da lei foi lá falar com Jesus e, claro, como sempre, eles queriam colocar Jesus à prova. E perguntou a ele: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, dando que não estava entendendo ou querendo justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, na resposta, conta que descia um homem de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Os assaltantes bateram nele, tiraram toda a sua roupa e ficou lá quase morto. E descendo por essa mesma estrada, passou um sacerdote que o viu, aquele homem caído, todo machucado, e passou para o outro lado. Assim também com o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, também passou para o outro lado. Depois veio um samaritano, que estando de viagem chegou onde estava aquele homem. E quando o viu, teve piedade, se aproximou dele, cuidou dele, enfaixou as feridas, levou-o até uma hospedaria, pediu ao homem que cuidasse dele e ainda disse que podia fazer tudo o que o homem necessitava, que se quando ele voltasse, se custasse mais do que ele tinha deixado a quantia, ele iria pagar o restante. E Jesus perguntou a esse homem da lei: qual desses três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus olhou para ele e disse: vá e faça o mesmo. Jesus quis dizer para a gente que não importa a religião que você esteja, seja espírita, seja católico, evangélico, que não professe religião nenhuma, que não importa o valor financeiro, o valor que tem na sua conta bancária, mas sim que você compreenda que o outro é todo aquele que precisa de ajuda. Quantas vezes a gente tem no nosso dia a dia irmãos que precisam de ajuda, seja conhecido ou não? Será que essas oportunidades não nos são dadas no dia a dia? Como eu falei, será que não tem ninguém precisando atravessar a rua num dia de movimento e que necessita de alguém que pare o seu carro para que os outros também parem, para que ele possa ou ela possa atravessar, independente de idade, seja novo, mais idoso, se está de cadeira de roda, de muleta, independente. Ninguém sabe o que está passando na vida do outro. Às vezes tem um jovem com um saco na mão, com pressa para chegar em casa e ainda ter que fazer comida para alimentar uma mãe acamada, um pai, um filho que precisa ir para a escola. Aí a gente olha, o cara é novo, está novinho, está com perna, daqui a pouco ele passa correndo. A ajuda pode ser com um sorriso, um abraço. Às vezes você chega num local, a pessoa está assim meio cabisbaixa,
Cheguei hoje aqui, recebi um abraço carinhoso, recarreguei minha energia todinha. Roubei da amiga, né? Mas... um abraço. Irmãos, a gente pode mudar a vida de uma pessoa com um sorriso e um abraço. Lembrando que você falou, Setembro Amarelo, um mês ao qual tanto se dedica à conscientização para que as pessoas evitem o suicídio. E muitas das vezes, um abraço, um sorriso, um bom dia, transmite tanta energia, tanto amor, tanto calor para aquela outra pessoa, que não fazemos ideia do que foi recepcionado. Uma atitude assim, que muitas das vezes para a gente é simples, a gente pode mudar a opinião que aquela pessoa estava naquele momento. Às vezes ela estava se dirigindo para fazer algo contra ela. E de repente ela se vê notada. Ela se sente importante com aquele abraço, com aquele bom dia, com aquele sorriso. E naquele momento, psiquicamente ela abre caminhos para que o anjo da guarda e toda a espiritualidade superior consiga entrar na cabecinha dela e combater e tirar aquela ideia que a gente sabe que na maioria das vezes, nem é dela. Com um gesto que às vezes a gente nem se dá conta, porque às vezes a gente acha que ajudar ao próximo, ser fraterno, pegar aquele homem que foi espancado e levar a hospedagem, é ajuda financeira. E nem sempre é ajuda financeira. Ajuda financeira ajuda, claro que ajuda, mas nem sempre. Ou será que nunca ouvimos falar de pessoas que tiraram a sua vida com muitas posses? Assim a gente entende que fraternidade é amor. À medida que nós, seres humanos, vamos evoluindo, a gente vai conseguindo crescer, a gente vai começando a ter um entendimento dentro de nós mesmos e vamos deixando esse amor crescer dentro de nós e a gente consegue ser mais fraterno. Podemos afirmar que o maior exemplo de amor que a gente tem é do nosso próprio Pai, do nosso amado Deus, que tudo que a gente olha, principalmente a natureza, é um ciclo lindo e maravilhoso, em que nada se perde. Sem falar do fato dele ter nos presenteado com a presença de Jesus aqui na Terra. Quando ele veio aqui, quando Jesus esteve aqui, ele foi perguntado se ele teria vindo para destruir as leis de Moisés. E ele disse que não tinha vindo para destruí-las, mas tinha vindo para cumpri-las, desenvolvê-las
exemplificá-las. Está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. E ele faz muito mais ainda por nós. Ele transformou todas aquelas leis em uma única. E a gente acha ela no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. Está lá no item 1, ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Neste mesmo capítulo tem a parábola dos credores e dos devedores, que, resumindo, nos ensina que o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta dos seus servidores, e quando começou, lhe apresentaram um que lhe devia 1000 talentos, e ele não tinha como pagar. O rei mandou ele vender tudo, incluindo a sua família, para conseguir o dinheiro para pagar a dívida. Ele vai e se lança aos pés do rei, implora paciência, pede um tempo para que ele possa recolher esses valores e pagar tudo ao rei. O rei vai e lhe perdoa a dívida, porque ele foi tocado por compaixão. Este homem, assim que foi perdoado a sua dívida, saiu da sala do rei. Logo em seguida, ele encontrou uma pessoa, ele devia 1000 talentos ao rei. Ele encontrou um homem que devia 100 dinheiros. Vamos dizer assim, um devia 1000 para o rei, e ele encontrou outro que devia 100 reais a ele, ou até menos, vamos botar aí 10 reais no dinheiro de hoje. E ele começa a cobrar esse homem de uma forma brutal, chegando a segurar pelo pescoço, e o homem, vendo aquilo, começa a pedir a ele paciência. Por favor, tenha paciência que eu vou pagá-lo. Ele não aceitou e mandou prendê-lo, até que ele pagasse o que devia. Só que tinham servidores do rei próximo, e foram até o rei e levaram aquela situação para o rei. De imediato, o rei mandou chamá-lo e lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houveram cometido contra cada um de vós. Veja só, está lá em Mateus capítulo 18, versículos de 28 a 35. E no capítulo... o horário está chegando. Eu vou até pular essa parte então. Mas, vejam só, ele tinha acabado de ser beneficiado pela compaixão do rei. Momentos depois,
um homem na mesma situação dele, passando pela mesma dificuldade que ele. E ele não conseguiu refletir e analisar que aquele homem era ele alguns momentos antes. O Espírito Fenelon, no item 9 do livro, desse mesmo capítulo, ele nos afirma que o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Aqui, com essa afirmação, ele nos dá até um ânimo para seguir em frente, um ânimo para que cada vez mais a gente possa se preocupar com o nosso próximo, mesmo que ele possa parecer bruto, mal-humorado, ignorante. Às vezes a gente olha para o irmão e entende que ele é desumano, que é uma pessoa raivosa. Mas a gente tem que ter a certeza de que dentro de todos nós, é uma missão difícil, mas que dentro de todos nós tem a centelha de Deus. Se tem a centelha de Deus, tem amor. Por mais embrutecido que ainda aquele irmão esteja, aquele amor vai florescer. E por que então não sermos nós o primeiro, talvez, a regar aquela sementezinha? Talvez um pouco mais de paciência com ele, um pouco mais de tolerância. A fala é fácil, eu sei. Eu sempre me cobro isso. A teoria é fácil. Mas aonde está escrito que a prática seria fácil? Aonde está até escrito que a teoria ela é fácil? Ela é fácil quando a gente pronuncia. Mas assim mesmo, até a gente criar coragem para pronunciá-la, é difícil. Mas uma hora vai. Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, tanto quanto vos amei. Raul Teixeira, em uma das suas palestras, e eu fiz uma transcrição, ele fez uma reflexão muito importante para nós sobre esta fala de Jesus. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto vos tenho eu amado. Ele fala assim para a gente: é complicado imaginar que se possa amar como Jesus Cristo nos amou. Mas, no entanto, se essa foi uma proposta dele, ele sabia que precisaríamos realizar exercícios de amor. O amor não nos chega de repente, não brota em nós de repente. O que brota em nós de repente é a paixão, é o desejo. O amor é fruto do tempo, das experiências, da convivência com as coisas e com os seres. Vamos aprendendo a ter esse olhar de profundidade para tudo, para as coisas e para as pessoas. É a partir daí que nasce o amor. É o tempo que consagra o amor. Quantas vezes a gente conhece alguém, temos um primeiro contato, a gente não simpatiza muito com aquela pessoa, passa um tempo, aquela pessoa se torna um grande amigo ou uma grande amiga.
um grande companheiro de trabalho do nosso dia a dia. Quantas vezes? Às vezes entra lá uma pessoa nova no nosso trabalho, a gente olha, aí a gente acha que é metida, que se veste muito assim, ou que fala muito isso, ou que tem um jeito, a gente já passa o tempo, a gente se torna grande amigo. Outras pessoas até se casam, mas quando se conhecem, não tem muita simpatia não. O tempo vai passando, você tem um contato melhor com essa pessoa, começa a ter diálogo, começa a conhecer essa pessoa. Aí vem os sentimentos bons, que muitas das vezes, se deixarmos, se regarmos, vira amor. No livro Fonte Viva, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, tem lá no capítulo 15, Fraternidade, é o título. Eu vou ler para vocês para poder a gente estar encerrando, porque a hora já está lá assim. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Foi Jesus que disse. Está lá em João capítulo 13, versículo 35. Olha que coisa linda, gente. Ele estava dizendo que só o fato de os discípulos dele amar já seriam conhecidos como discípulos. Vamos ver o que Emmanuel fala para a gente. Desde a vitória de Constantino, que descerrou, que revelou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, da supremacia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo nível da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos. Inventamos suplícios e construímos prisões para que quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável, é incontestável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Entendamos assim a fraternidade pura e simples
amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendemo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Emmanuel. Então, fica aqui a minha gratidão, a gratidão pelo tempo de vocês, pela paciência. Me desculpem se eu falei alguma besteira, mas espero que possamos refletir se realmente estamos regando essa semente do amor dentro de nós, para que esse amor floresça. Junto, com certeza, virá a fraternidade, virá a atenção ao próximo, tantas outras coisas boas. A gente vai ver que existem muitas e muitas pessoas que caminham ao nosso lado e que a gente nem se dava conta, e só se deu depois que começou a regar essa sementezinha interna. Fiquem na paz, que Jesus abençoe a todos. Oração. Senhor, Pai de infinita bondade, agradecidos estamos pela esta oportunidade de juntos estarmos aqui conversando sobre os ensinamentos do nosso Divino Mestre, que através do seu exemplo, da tua caminhada, nos deu o maior dos ensinamentos, que é através da prática e da realização do amor ao próximo que vamos conseguir entender que todos somos filhos de Ti, ó Pai, e que necessitamos uns dos outros. Precisamos desse calor humano, dessa troca de energia, e que através da Tua bênção, Senhor, que ela seja espalhada em cada cantinho deste planeta, que todos os corações sejam alcançados por ela, que todos possam sentir a Tua luz de amor e através dela, Senhor, ter o ânimo que cada um de nós necessita nesta caminhada ao qual estamos predestinados a sermos felizes e perfeitos, mas que entendemos hoje que precisamos do Teu amparo e das Tuas bênçãos para lá chegar. Fica conosco, ó Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja.